A graça e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico. Eu não tenho feito vídeo com frequência, mas espero nesse ano de 2023 fazer mais vídeos e compartilhar a palavra de Deus com todos os irmãos, com todos aqueles que são participantes desse canal, e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você todos os dias. Quero mencionar um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 6, o versículo de número 24, que diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Nós sabemos que o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, é um sermão só. Porém, nas nossas Bíblias está dividido em capítulos, em versículos, mas quando Jesus disse esse discurso, ele disse uma única vez. A questão dos dois senhores aqui, algumas versões está: vocês não podem servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. A palavra Mamon é uma transliteração do aramaico, que significa dinheiro. Uma única vez Jesus chamou um pecado de divindade, que de fato é o dinheiro. E Jesus Cristo, quando disse que o dinheiro é uma espécie de um Deus, é porque aqueles que amam o dinheiro, para aqueles que amam a riqueza, passa a servi-lo como se fosse o seu próprio Senhor. Jesus Cristo disse bem claro que é impossível servir a dois senhores, porque o nosso Deus, ele é monoteísta. Ele não aceita dividir a sua glória com outro, e muito menos os seus filhos com outros deuses, ou com ídolos, ou com homens, ou com qualquer coisa que seja. Deus exige de nós exclusividade. E uma coisa interessante é que aqueles que amam o dinheiro, eles vivem também de forma exclusiva para o dinheiro. A questão não é ter dinheiro, ter posses, ter propriedades privadas, não é essa a questão. A questão é o amor ao dinheiro. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, primeira carta, e verso 10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus Cristo chama Mamon de Senhor. Uma das coisas interessantes que nós precisamos entender nesse contexto é que quando Jesus está falando Senhor para os seus discípulos, vocês não podem servir a dois senhores, eles entendem que Senhor naquele contexto é dono de escravos. Então, qual que é a mentalidade dos discípulos quando eles estão ouvindo Jesus dizer isto? A mentalidade e o entendimento dos discípulos é que é impossível eu ser posse de um senhor e servir a outro senhor. Por quê? Porque na época que Jesus disse esse discurso, que Jesus pregou esse sermão, a escravidão era legal e a escravatura também era legal. Então era comum as pessoas serem escravos naquela época. Por exemplo, 80% da nação de Israel estava subjugada pelo Império Romano e pelos senhores nobres. 80% da nação de Israel eram escravos. Então, quando Jesus diz, vocês entendem que um escravo pertence a um senhor, que um escravo pertence a um dono, e eles entenderam o que Jesus estava dizendo. E se ele pertence a um dono, Jesus está dizendo, é impossível ele pertencer a outro dono. Nós temos o nosso Pai Celestial, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso dono, é o nosso Senhor. Jesus nos comprou para Deus e comprou com o teu sangue. Nós somos chamados de filhos de adoção. Nós somos chamados de noiva do Cordeiro.
Nós temos um Senhor, nós temos um Adoni, nós temos um dono. A palavra Adonai, Senhor. E esse Senhor, que é o nosso Deus, ele exige de nós adoração exclusiva. Ele exige de nós integridade. Ele exige de nós e ele requer de nós que nós o amemos acima de todas as coisas. E quando nós o amamos acima de todas as coisas, na sequência do texto, vai estar dizendo dois estilos de vida. Aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas e aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, no versículo de número 33, diz que busca o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas aqueles que amam a riqueza, eles vivem de forma ansiosa. Existe dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade por querer resolver as coisas alheias da vida em horas diferentes. Por exemplo, eu quero resolver um passado que eu não consigo mais e quero buscar um futuro que ainda não chegou. E aí o meu presente eu vivo de forma ansiosa. Porém, a ansiedade pelo dinheiro, pelas riquezas, a busca pela matéria, que gera esse descontrole, perda de sono, que gera em nós irritação, que gera naqueles que buscam o dinheiro como o seu Deus, uma vida de ganância, uma vida a qual a pessoa não tem tempo mais para a família, não tem tempo mais para as pessoas amigas. Esse tipo de ansiedade, ela é pecado. Por quê? Porque essa ansiedade que Jesus está dizendo, não vos andeis ansiosos, que é a continuidade do texto a partir do versículo 25, por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observe as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Será que vocês não valem muito mais que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado do curso de sua vida? E por que se preocupa com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Esse tipo de ansiedade que Jesus está dizendo, ela é pecado. Por quê? Porque é uma ansiedade pela riqueza. É uma ansiedade porque as pessoas que vivem dessa forma amam o dinheiro. Uma coisa interessante é que existem leis para os senhores de escravos, existem leis para os escravos. Por exemplo, Êxodo capítulo 21 está falando sobre como os senhores ali se comportar com os escravos e os escravos com os seus senhores. O apóstolo Paulo também está dizendo em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 9, como os escravos se comportarem com os seus senhores e o senhor dos escravos se comportar com os escravos. E o interessante dessas leis que existem na palavra de Deus, e uma das prioridades daqueles senhores que tinham escravos, é que eles precisavam cuidar muito bem dos seus escravos. Eles não podiam ferir os seus escravos. Eles tinham que dar alimento aos seus escravos. Eles tinham que zelar pela vida dos seus escravos. E os seus escravos tinham que obedecê-los em tudo. Quando Jesus diz assim, vocês não podem servir a dois senhores, Jesus está dizendo, Deus que deu a lei aos senhores de escravos, jamais quebrará a sua própria lei. Se Deus é o nosso dono, se Deus é o nosso Senhor, se Jesus Cristo é o nosso Senhor, se Jesus Cristo é o nosso dono, Ele cuida de nós.
Ele sabe cuidar bem de nós. Quando nós lemos Mateus capítulo 7, a partir do verso 7, aquele contexto ali está dizendo que os homens são maus e sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Porque qual pai que o filho pedindo um pão dá a ele uma pedra? E na sequência do texto, o texto vai estar dizendo, quanto mais ao Pai de vocês que está nos céus. Ele não sabe dar boas dádivas aos seus filhos? Ele sabe dar boa dádiva a nós e Ele cuida de nós. E os dois caminhos desses dois senhores, ou nós servimos um senhor ou outro senhor, vai ser revelado pelo estilo de vida que nós vivemos. As pessoas que vivem uma vida ansiosa pela matéria, pelo dinheiro, as pessoas que vivem uma vida descontrolada pelo dinheiro, vivem preocupados, não conseguem dormir sem remédios, porque a ansiedade tomou o seu coração, porque essas pessoas de fato amam mais o dinheiro do que todas as coisas. Elas vivem em prol do dinheiro, eles não têm parada, eles trabalham de sábado, eles trabalham de domingo, eles trabalham feriados, eles trabalham todos os dias e eles correm incessantemente atrás do dinheiro todos os dias da vida. Eu não estou dizendo aqui que é errado trabalhar, até porque as aves do céu elas têm que sair para colher. Jesus disse que elas têm o alimento todos os dias, mas elas têm que ir buscar. Assim somos nós temos que buscar o alimento, nós temos que buscar aquilo que precisamos para a vida, mas quem cuida de nós é o nosso Deus. Nós temos que tê-lo em primeiro lugar das nossas vidas. Nós temos que ter tempo de excelência se de fato nós servimos Deus como nosso Senhor. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, porque as coisas serão acrescentadas. Esse Pai bom, esse Deus maravilhoso e poderoso, Ele acrescenta aquilo que nós precisamos. Então nós chegaremos a uma conclusão, e a conclusão é essa: aqueles que servem a Deus, amam a Deus, buscam o reino dos céus e sua justiça em primeiro lugar. O que é o reino dos céus? Busca aquilo que tem valor, busca a comunhão com Deus, busca o relacionamento com Deus, busca o governo de Deus, busca a retidão de Deus, busca o evangelho de Deus. Nós buscamos o reino de Deus e falamos para Deus: faça a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Quando nós buscamos os valores, que de fato é valor, é aquilo que está no reino de Deus, e que Deus ele nos beneficia com esses recursos do reino de Deus, consequentemente nós também alcançamos a justiça de Deus. E nós não buscamos a justiça de Deus para fazer justiça ou fazer juízo, mas para praticarmos a justiça de Deus, para praticarmos a retidão de Deus. E quando nós vivemos a justiça de Deus, nós alcançamos o nosso próximo. Quando nós buscamos os recursos e os valores do reino de Deus, nós servimos o nosso próximo. Por isso que quando Jesus fala da oração do Pai Nosso, e ali está buscando o Pai em primeiro lugar, Pai Nosso que estás nos céus, nós percebemos que é uma oração no plural. Por quê? Porque nós somos uma comunidade de um só Senhor. Agora, fato é, se nós servimos a Deus, nós descansamos em Deus. Se nós servimos a Deus, nós confiamos em Deus. Se nós de fato servimos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós esperamos no Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que servem a Mamon, eles não têm descanso, eles não esperam, eles não saciam a alma com bens, sempre eles querem mais. Por isso que uma vida de ansiedade é uma vida pecaminosa, porque questiona a fidelidade de Deus, a soberania de Deus e os cuidados de Deus. Qual Senhor você serve? Você busca desenfreadamente as riquezas, ou você busca adorar o Senhor Jesus Cristo com um estilo de vida chamado adorador em espírito e em verdade, para a glória dele? Analise tudo isso e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.